Aos 20 você quer provar, aos 30 quer conquistar, mas aos 40 algo muda. Não é uma mudança visível, é algo silencioso, profundo, quase imperceptível aos outros, mas dentro de você é como se uma engrenagem antiga começasse a girar em outra direção. Carl Jung dizia que a primeira metade da vida é dedicada a construir a nossa persona, a máscara que mostramos ao mundo, e que a segunda metade é dedicada a desmontá-la, a reconhecer quem está por trás dela. É uma transição delicada, muitas vezes dolorosa, mas inevitável, porque há um momento em que o que te sustentava deixa de fazer sentido, e o que antes parecia tudo, agora parece nada. É ali, nesse ponto, que muitos acreditam estar perdendo o rumo, quando na verdade estão finalmente encontrando o caminho, porque é só quando as certezas começam a ruir que o verdadeiro eu começa a se mover. Aos 40, você começa a olhar para dentro não por escolha, mas por necessidade. O corpo já não corre como antes, o tempo começa a mostrar o rosto, e o silêncio entre um plano e outro fica cada vez mais denso. Você sente que algo te chama, mas não sabe o que. É a alma pedindo passagem, é a vida dizendo, agora é a sua vez de viver de verdade. Durante anos você acreditou que viver era acumular dinheiro, conquistas, títulos, papéis, reconhecimento, mas Jung explicava que tudo isso pertence à esfera do ego. E o ego, por mais brilhante que seja, não sabe amar, ele só sabe conquistar. E o amor, o verdadeiro amor, não nasce da conquista, mas da entrega. Por isso tantos, ao chegarem aos 40, sentem um vazio profundo, mesmo cercados por tudo o que um dia sonharam ter. Não é falta de sucesso, é excesso de máscara, é a alma, cansada de fingir, pedindo ar para respirar. Você já sentiu isso? Esse cansaço que não é físico, essa vontade de desaparecer por um tempo, de largar tudo, de simplesmente existir sem precisar provar nada? Isso não é fraqueza, é o início da individuação. O processo que Jung via como a verdadeira maturidade da alma é quando você começa a deixar de ser o que o mundo te ensinou para ser o que sua essência sempre foi. E isso assusta, porque desaprender é mais difícil do que aprender. É como se o chão se abrisse e você precisasse caminhar sobre ele mesmo assim. As pessoas olham para quem passa por isso e dizem, está em crise, mas não entendem que toda crise é um parto, e todo parto exige dor. Jung dizia que não há iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Ou seja, não é fugindo da sombra que você se encontra, é olhando para ela, acolhendo-a, integrando-a, e aos 40, a sombra começa a se manifestar. Tudo o que você escondeu de si mesmo, os medos, as frustrações, as culpas, as partes negadas, começa a bater à porta. É a vida te pedindo para parar de fugir de si mesmo. Talvez você sinta vontade de mudar tudo. O trabalho, o relacionamento, o lugar onde mora, e talvez até mude. Mas a verdadeira transformação não acontece fora. Ela acontece dentro, porque o que te incomoda não é o mundo, é o quanto de você se perdeu tentando agradá-lo. A voz que antes era abafada pela pressa agora sussurra. Quem é você quando ninguém está olhando? E essa pergunta ecoa, te persegue, te desmonta, até que um dia você para, respira e percebe que não sabe responder. É aí que a jornada começa. A viagem de volta para casa. Não a casa onde você mora, mas a casa que você é. Jung acreditava que a alma tem um plano, e que o sofrimento é apenas o alarme que desperta quando nos desviamos dele. Então, quando tudo começa a desmoronar, talvez seja apenas a alma te chamando de volta. Aos 40, a vida te obriga a olhar para o espelho e ver o que há por trás do personagem. E nem sempre o reflexo agrada, mas é nesse desconforto que nasce a liberdade. Você começa a perceber que já não quer provar nada para ninguém, que a vitória não está em vencer os outros, mas em reconciliar-se consigo, que o tempo não é mais inimigo, mas mestre, e que o amor, o verdadeiro amor, é aquele que nasce do encontro entre duas almas inteiras, não duas metades carentes. Aos poucos, o que antes era pressa, vira presença. O que antes era busca, vira contemplação. E o que antes era medo, começa a se dissolver em aceitação. Mas há um momento de clímax nessa travessia. Um momento em que você sente que perdeu tudo. E é exatamente ali, nesse ponto de queda, que o self, o centro da sua totalidade, começa a emergir. Jung dizia que é preciso morrer para o velho eu, para que o novo possa nascer. É simbólico, mas profundamente real. A morte aqui não é fim, é passagem.
É o ego cedendo o trono à consciência. É o colapso da máscara, para que o rosto verdadeiro apareça. E quando isso acontece, algo muda para sempre. Você começa a viver com leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de resistir. Entende que o controle era ilusão, que a vida não precisa ser dominada, apenas compreendida. Você aprende a ouvir, não o barulho do mundo, mas o sussurro da alma. Aprende a estar, não apenas no tempo, mas em si, e descobre que a felicidade não é um destino, mas um estado de alinhamento entre o que você faz e o que você é. Aos 40 você não está envelhecendo, está acordando, e acordar dói. Dói perceber o quanto você se traiu para caber, o quanto se diminuiu para ser aceito, o quanto viveu tentando ser o que esperavam. Mas também liberta, porque agora você entende que o amor verdadeiro começa quando termina a necessidade de aprovação, que a beleza está na imperfeição, que o sentido da vida não é chegar, mas caminhar com consciência. Talvez você olhe para trás e sinta arrependimento, pelos caminhos que não trilhou, pelas palavras que não disse, pelos sonhos que deixou morrer. Mas Jung diria que tudo aconteceu como precisava, porque a alma não erra o caminho. Ela apenas espera o momento em que você finalmente ouça, e talvez esse momento seja agora. Você sente o chamado, não sabe de onde vem, mas sabe que é real. É como se algo dentro de você dissesse: chega, agora é a hora de ser inteiro. E essa inteireza não vem do sucesso, nem da aparência, nem do aplauso. Vem do simples ato de ser quem você é, com luz e sombra, com força e fragilidade, com dúvidas e fé. Porque a maturidade não é ausência de medo, é aprender a caminhar mesmo com ele. E quando você começa a viver assim, algo mágico acontece. A vida parece mais lenta, mas mais profunda. As conversas ganham significado. O tempo com quem você ama se torna sagrado. As pequenas coisas, antes despercebidas, ganham um brilho que você não via. O cheiro do café pela manhã, o toque do vento no rosto, o silêncio depois de um dia cheio. Tudo parece te chamar de volta para o agora. Aos 40, você descobre que o verdadeiro sucesso é estar em paz, que a verdadeira riqueza é ter tempo, que a verdadeira sabedoria é saber o que deixar ir. E de alguma forma, tudo o que antes parecia perda, agora parece libertação. Você percebe que o mundo lá fora nunca vai te dar aquilo que você só encontra dentro. E é por isso que Jung dizia: é só aos 40 que a vida começa de verdade, porque é só quando o ego cansa que a alma desperta. Então, se você sente que está em crise, que nada mais faz sentido, que perdeu o rumo, respire. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar. Talvez o que você chama de fim seja apenas o início. Talvez esse vazio não seja ausência, mas espaço. Espaço para o novo, para o real, para o que é seu. Não lute contra o tempo, caminhe com ele. Ouça o que o silêncio quer te dizer. A vida não acabou, ela está apenas mudando de forma. E você também. Você está amadurecendo para a verdade, crescendo para dentro, voltando para casa. E quando olhar para trás vai perceber, nada foi em vão. Cada erro, cada dor, cada perda, tudo fazia parte do desenho. A alma sempre soube o caminho. Você só precisava se lembrar. Agora que você sabe, viva, viva com coragem, com presença, com entrega, porque a vida começa, sempre, no momento em que você decide parar de sobreviver e escolher existir. E se em algum ponto desse vídeo, algo dentro de você despertou, se você se reconheceu nesse chamado silencioso, então compartilhe esse momento com quem também precisa ouvir. Deixe seu comentário, se inscreva e curta esse vídeo, não por hábito, mas como um símbolo de que você está pronto para viver de verdade. Porque, como Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.